vou comentar as questões da prova para vocês saberem aonde erraram, aonde acertaram. Vou fazer um pouco rápido porque a prova é longa. Vamos lá. Compartilhar minha tela aqui com vocês. A questão 1 era uma questão sobre o sinal de Babinski. Para você responder ela, você deveria saber que quando a gente busca o sinal de Babinski no paciente, a gente está procurando ali se tem alguma disfunção no trato cortical dele, tá? O trato piramidal, aliás, se ele vai ter um problema na via cortical, córtex espinhal dele, se tiver alguma lesão ali esse paciente, então esse sinal pode ser positivo. Não é uma disfunção no trato piramidal e você não precisa de um exame de imagem para saber que é um indicador consistente e acurado. Se não fosse um indicador tão bom, assim, consistente e acurado, ele não teria a fama que tem, né, esse sinal de Babinski. A questão 2, sobre a língua, né? O que a gente tem aqui, que a resposta correta era que o nervo sensitivo gustatório dos 2/3 anteriores são por fibras do nervo intermédio. Para quem não lembra, esse nervo intermédio faz parte do nervo facial. A língua tem uma inervação complexa. Para ajudar um pouco na resposta, eu nem coloquei a parte do hipoglosso, do nervo 12, para dar uma dica para vocês, que quando vocês pensassem em movimento aqui, só tinha esse tal desse glossofaríngeo para lá e para cá, tá errado. Isso aí é uma perguntinha um pouco mais chata de neuroanatomia, né? Mas sobre a miastenia graves, vocês matariam essa questão com a aula da Sincó que o Dr. Tiago explicou. O que ele fala lá? Miastenia. Bom, o paciente vai apresentar pitose assimétrica, porque a gente tem aqui uma doença da junção neuromuscular, e que não atinge a musculatura extrínseca do olho. Ele falou isso na aula. Não atinge a musculatura extrínseca do olho. Então, sem alteração do reflexo de acomodação. Porque o reflexo de acomodação, quem é que comanda? O nervo 4, tá? O troclear. Então, sem queixa de formigamento, por quê? Porque não é sensitivo, é uma doença motora, tá? Ele também frisa. E com uma maior fraqueza nos músculos proximais. Essa questão aqui você matava simplesmente com esse sem alteração do reflexo de acomodação. Uma imagem clássica aí da pupila de Marcus-Gunn, que é um transtorno pupilar aferente. O que está acontecendo nessa imagem? Tô aqui com a luz e tá um paciente com a pupila dilatada. Por que tá a pupila dilatada? Porque o nervo óptico não está recebendo a informação. Então, ele não consegue fazer a constrição. Porém, no outro olho que está tudo bem com a aferência, ele faz a constrição e quando eu volto para esse olho aqui, como a luz saiu do olho bom, a luz saiu dele, então vamos dilatar e dilata junto o outro olho, mesmo com a luz aqui. Então, na verdade, o que acontece é um movimento paradoxal. Quando eu volto com a luz aqui, quando eu coloco a luz nesse olho esquerdo, era para fazer a constrição. Não faz, porque eu estou com um problema na minha aferência desse olho esquerdo. E quando você faz esse movimento, você vê a dança das pupilas, né? Qualquer dúvida, pegue um texto de semiologia neurológica, tem esse livro aqui que é muito bom, que vocês podem entender mais essas questões aqui, tá? Para não me estender muito na correção. Alternativa, a letra 5. Letra 5 é bom, né? Número 5. Qual alternativa melhor descreve a síndrome de Guillain-Barré? Alternativa A, reação imune que acomete a mielina de nervos sensitivos. Será que é a que melhor descreve? Não tem uma alternativa que descreve melhor essa síndrome? É uma síndrome inflamatória, uma síndrome inflamatória que acomete a mielina de nervos motores. Alternativa C, pode acometer tanto o axônio quanto a mielina. Olha, descreveu melhor do que as outras, né? Porque axônio e mielina, que tem a ANSAM, a AMAN,
que o professor falou naquela aula, né? Possui quadro flutuante. Não, flutuante é miastenia graves, né? O Guillain-Barré, ele é agudo. Penta de classe de força sem perda de força ascendente, tá certo? Arreflexia, ataxia. Peraí, isso daqui não faz sentido, né? Por que daria midríase? Vamos lá, número 6. A tomografia de crânio no AVC, que também foi a aula da SINCO do Dr. Gabriel. A tomografia de crânio no AVC serve para excluir o AVC hemorrágico. Até aqui tudo bem. Porém, para delimitar a extensão da lesão, devemos solicitar uma ressonância magnética. Não, não é assim que funciona. Existe a escala de aspects, que serve para você conseguir delimitar a extensão da lesão, para eu saber se eu vou fazer a trombólise ou não, que é justamente isso que agora a gente tem no nosso hospital. Senão, não teriam serviços de trombólise ali, se eu não conseguisse delimitar a extensão da lesão e ter uma noção se eu vou fazer a trombólise nesse paciente ou não. A tomografia de crânio do AVC serve para excluir o AVC hemorrágico. Ok. Porém, para delimitar a extensão da lesão, devemos esperar no mínimo 1 hora. Não vai ficar parado com o paciente esperando a oportunidade de fazer uma TC, né? É o quanto antes. Tempo é cérebro. Em 1 minuto, 1,9 milhões de neurônios estão indo para o beleléu. Então, não é assim que funciona. O aspects é uma escala que avalia a discrepância entre a clínica e o exame de imagem. Não, isso é Hunt-Hess. E aqui no AVC, ele serve para delimitar a extensão da lesão e não varia de 6 a 0, tá? 6 a 0 é TOSH. Mas você não precisava saber de tudo isso para fazer. Basta você saber que ele era para delimitar a extensão. A imagem abaixo apresenta a escala de TOSH. Não, mentira, é nada. Aqui é a resposta certa. Isso aqui é uma imagem de aspects, por exemplo, ele mostrando o que você vai contar, né? Que você tem 10 pontos normalmente. E conforme a lesão, aonde está, não consigo mais diferenciar, não consigo mais diferenciar o núcleo lentiforme, não consigo mais diferenciar aonde que é a substância cinzenta, aonde que é a substância branca, sai perdendo esses pontos, tá? Aí tem uma outra questão aqui, questão 7. O acadêmico de medicina Drauzio Varela estava acompanhando o ambulatório do Dr. Gabriel na quarta-feira à tarde. O doutor desenhou esse desenho na lousa e perguntou, presta atenção aqui, a paciente está se queixando de perda da acuidade visual. Entretanto, quando testamos a função pupilar, não havia alteração. Qual seria o possível local dessa lesão? Para responder a essa questão, você tinha que lembrar das 4 vias, dos 4 lugares diferentes que vão as fibras que saem aqui do globo ocular para o nosso encéfalo. Então, 4 lugares diferentes. Tem um que vai para o hipotálamo, tem um que vai para a parte pré-tectal do mesencéfalo. Então, assim, tem essas diferenças. Quando ele fala que não alterou a função pupilar, a gente tem que lembrar o quê? A gente pode lembrar do núcleo de Edgar-Westphal, lá no mesencéfalo, e a gente tem que lembrar, então, pera lá, se o mesencéfalo está aqui, o que vier antes dele, o que estiver vindo para ele, que vai passar pelo globo ocular, alternativa D, não pode ser nervo óptico, não pode ser quiasma, trato óptico, não pode ser. Por quê? Porque isso alteraria minha função pupilar. Sobrou o que aqui? Sobrou só a radiação óptica de alternativa possível. Se eu colocasse, por exemplo, o córtex calcarino, teria 2 alternativas corretas. Então, eu coloquei só uma alternativa que tinha algum lugar que é retrogenículo calcarino, entendeu? Retrogeniculado, aliás. Que é atrás do corpo geniculado lateral, eu poderia, sim, ter uma alteração da minha acuidade sem alterar a função pupilar. Então, em primeiro lugar, qual seria o possível local da lesão? A gente vai pensar, a gente tem que pesquisar se não tem uma lesão aqui na radiação,
E se não tiver, aí tudo bem. Se tiver tudo certo o exame dela, que eu posso falar que é funcional. Mas o diagnóstico psiquiátrico é depois que a gente exclui um diagnóstico neurológico. Fazem parte da avaliação do diagnóstico de morte encefálica, exceto. Tá tudo certo aqui, só esse que é com oxigenação. Você vai pré-oxigenar esse paciente, deixar bem alto a saturação das células dele, 50 de pressão de oxigênio, para aí você fazer o teste de apneia, tá? Isso também o doutor tinha falado na aula dele. Teve uma aula do doutor Tiago, além do doutor Gabriel ter falado sobre isso, que ele fala que quanto a gente tem que pensar assim na evolução das espécies. Então, quanto mais a gente vai evoluindo e subindo no tronco encefálico, mais vai tendo um padrão a respiração. Então, a gente pode também pensar por aí, que o bulbo é a lesão mais baixa. Então, é onde vai ter o padrão mais arrítmico. É o macete para vocês lembrarem disso. Que o bulbo é a respiração atáxica de Biot. E acho que, inclusive, o doutor mostrou um vídeo ontem dessa respiração completamente arrítmica, tá? A hiperventilação neurogênica central é do mesencéfalo. Nessa aqui não é, porque é de Biot, né? Também não é. Cheyne-Stokes é do uma lesão cortical. São contraindicações para o uso de RTPA. Essa questão aqui não foi minha, acho que é da Lari. Essa daqui. Não é a despeito do tratamento. 165, você pode sim usar o RTPA. Agora, se está com uma hemorragia grande nos últimos 14 dias, hemorragia digestiva, isso fala contra, tá? Ou uso de heparina. Por quê? Porque o paciente vai sangrar. Ele vai sangrar e a gente está evitando isso, né? Bom, essa aqui também era uma questão que já estava lá na prova, que caiu algum outro ano, que seria essa alternativa correta, que é a D. Você vai dar o AS e o clopidogrel direto para o paciente que tem o AVC isquêmico. Por que é a alternativa D e não as outras? Alternativa A, 9, aspecto 9, apresenta uma pontuação muito alta, indicando risco hemorrágico. Não, é ótimo, aspecto 9. Se a gente precisar dar um remédio para esse paciente fazer trombólise com aspect 9, a gente dá, porque o melhor é o 10. Todo mundo tem aspect 10, né? Fibrilação atrial é a principal causa de AVC de etiologia lacunar. Não, etiologia lacunar, lembra aquelas artérias, lentículos estriadas que vocês escutaram falar no primeiro ano, que são artérias pequenininhas. Ali, o paciente que é tabagista, que tem uma pressão arterial importante, que vai lesando aquelas artérias, certo? Fibrilação atrial, ela não é a principal causa de lacunar, certo? Mesmo que o paciente tenha tido uma melhora dos sintomas nas primeiras 4 horas e meia, deve ser submetido a tratamento com trombolíticos. Espera lá, eu vou esperar passar a 4 horas e meia, que é a nossa janela, para ir querer trombolizar. E esse aqui é praticamente a só que o contrário, né? 4, uma pontuação baixa para risco hemorrágico. Não, muito alto. Isso quer dizer que ele está com muita lesão na TC dele. A gente viu muita lesão. Qual que é a alternativa correta sobre o AVC? Apesar da importância etiológica da aterosclerótica, a etiologia lacunar continua sendo a maior causa? Não, é a cardioembólica a maior causa. O que é cardioembólica? Quando vai um êmbolo lá para o seu cérebro, entope a passagem, sai do coração muitas vezes, um infarto. Essa é a principal causa no Brasil. Classificação de Toast é utilizada para diferenciar o sítio anatômico? Não, Toast não é anatomia. Toast é clínica do paciente.
São complicações agudas do AVC, exatamente. Disfagia, infecção, edema cerebral. Alternativa D também está incorreta. Por quê? Porque é na fase crônica que ficou uma lesão ali, pode ser um foco que vai iniciar um disparo anormal e aí causar epilepsia. A gente vê aqui uma imagem que é de um hematoma subdural e não é agudo, é crônico. Cadê a alternativa aqui, ó? D. Número 15. Número 15 é um exercício simples de escala de coma de Glasgow. Você vai ter a pontuação de 6, porque se ele está com uma extensão... aqui está com flexão, mas na prova de vocês está com extensão, tá? Lá na prova. Se é extensão, e eu nem tirei isso aqui para não complicar também, essa parte aqui, é 2. 1 nem extensão faz. O que mais que ele está falando aqui? Ele abre os olhos após o estímulo doloroso. Ele pontua 2 nos olhos. Sons incompreensíveis, 2. Então, dá 6. E eu termino a correção no próximo vídeo, para esse não ficar longo, porque já ficou, apesar de eu estar indo super rápido.